Então vamos lá. Então, a nossa ideia aqui, esse curso aqui é a parte paralela ao curso do Sebastião. O Sebastião está fazendo com vocês receber. E nós vamos começar a parte eletrofrágil. Então, da maneira que nós colocamos aqui, quando nós começamos o curso, no semestre passado, de QED, nosso curso de eletrodinâmica, a gente já foi fazendo uma eletrodinâmica meio colada com a interação fraca. A gente já foi trabalhando a teoria, a eletrodinâmica dentro da teoria eletrofraca e começamos a separar pouco a pouco o que eram os fenômenos eletromagnéticos e os fenômenos genuinamente fracos. Mas eu não me preocupei naquela época de dar para vocês uma construção sistemática da eletrofraca. A gente já chegou colocando alguns dados. Ou agora vamos trabalhar a construção da teoria eletrofraca. Então a ideia é que nós estamos falando de um novo tipo de interações. Vamos colocar que as interações eletrofracas, né, sobretudo as interações fracas, as interações fracas, elas ficaram caracterizadas a partir do decaimento beta do nêutron, e foi o primeiro trabalho que classifica, que cataloga, né, essa nova, que associa, vamos dizer, o decaimento beta com uma nova interação, foi o trabalho do Enrico Fermi de 33. Então, em 33, Fermi, eu vou datando um pouquinho, não no sentido da datação, simplesmente para dar as datas, mas para a gente começar a compreender o contexto e ver o que foi acontecendo com a teoria de campos ao longo do desenvolvimento da física de interações fracas, né? Então, o decaimento beta do nêutron foi o processo físico, que lançou as bases, né, da interação nuclear fraca. O decaimento beta do nêutron. Então, hoje, a gente sabe que o decaimento beta do nêutron é a emissão do próton do elétron e do antineutrino do elétron. Hoje a gente sabe que, na verdade, o que está em jogo seria o quark D, decaindo do quark U, emitindo elétron e antineutrino do elétron, mais ainda. A gente sabe que o que está em jogo aqui é uma corrente fraca, carregada, que nós vamos entender mais à frente do curso. Então a gente hoje reputa, né, o decaimento beta do nêutron, o decaimento beta do quark D. Foi? Nem sabia que coisa é. Nessa época, aí está a questão. Quando o Fermi introduz, né, esse processo aí, ele já introduz levando em conta, né, que já se sabia, que o processo já se conhecia a fenomenologia do decaimento beta do nêutron. Só não sabia, e ainda não se estava claro, que era uma nova interação. 30, Paulo já lançou a ideia de neutrinos a partir do decaimento beta, ainda sem a classificação de que era uma nova interação. Mas por que Pauli associou a ideia do decaimento beta a ter um neutrino, ter uma nova partícula? Porque se o nêutron decai com o próton no elétron, se eu tivesse esse decaimento propriamente, nêutron decaimento próprio no elétron, eu tenho um problema de conservação de energia em momento muito simples. Eu sei o momento do nêutron, se eu estou no referencial de repouso do nêutron, o nêutron decai. Então a soma do momento do elétron com o momento do próton tem que ser zero. Referencial de repouso. No entanto, o que se observava da fenomenologia do decaimento beta é que esse elétron ele não tinha uma velocidade de ejeção bem definida. Havia um espectro desse elétron ele podia ser emitido com uma velocidade que tinha uma certa distribuição. Mas a velocidade não era univocamente determinada em função da velocidade de ejeção do próton. Então, quer dizer, se o momento do elétron ele tem uma certa relação, ele tem uma certa dispersão, né, no decaimento, o momento do próton é bem definido, então estava vendo claramente uma não concentração no momento do elétron, porque o momento do elétron não saía exatamente igual ao momento do próton. Não sabia o dia da direção do próton, também sabia identificar a direção do momento que o próton saía. E aí e o elétron, eles tinham uma distribuição de velocidades de elétrons emergentes do decaimento dele. Então essa distribuição de velocidade indicava que a velocidade do elétron não era univocamente determinada. Então, usando o próximo, deveriam ter, certamente com câmara, certamente era uma ação, eles deviam ter parafina, por exemplo. Eles são um monte de elétron
qual é qual? Para os pais. Correlação, medidas de correlação. Legal. Isso aí é bem claro. Câmara de uso. Câmara de uso. Mas são vários para os pais diferentes. Como saber qual é o par? Certamente pela distribuição de não pela concentração de energia. Porque o elétron, aquele próton, você vai procurar uma família, algum elétron que tem um momento mais próximo daquele próton para dar um momento zero. Isso pode ser uma referencial de retorno. Então, essa curva de dispersão, essa curva de distribuição, ela é uma curva de distribuição da velocidade do elétron. A gente levou Paulo 30 a entrar com a ideia de neutrino. Então, vamos dizer, a ideia de neutrino, ela já vem de 1930, né? E Paulo introduz a ideia do neutrino no decaimento beta do nêutron. Fermi, então, em 33, ele compreende que nós deveríamos estar diante de uma nova interação. Entre vários argumentos, não sei se vocês já viram, eu tenho o trabalho do Fermi, o trabalho original do Fermi, eu posso mandar para vocês o PDF dele por e-mail, para vocês verem como ele constrói o trabalho dele de uma forma bem interessante. Esse trabalho dele, ele tentou até publicar na Nature, mas a Nature não aceitou o trabalho dele. O Henrique Fermi não aceitou, porque isso era um trabalho muito fora da realidade. Mas o cara já não era o cara? Não, ele já era o cara, mas ele só ganhou uma Nobel em 38. Mas ele já era o cara. Não, mas é legal a revista, mesmo fazendo besteira. Faz parte do debate científico, né? Ele trouxe essa ideia, então, e Paulo, então, ele já sabia do neutrino, ele não imaginou que pudesse realmente uma nova interação, porque era uma interação de múltiplos de partículas. Esse trabalho? Ele propõe. O trabalho de 33, ele diz, o decaimento, mas não foi publicado na Nature. Foi publicado numa revista italiana chamada Pesquisa Científica. A revista italiana, a revista menor, o Tchê Científico, eles aceitaram, e o paper do Fermi não saiu na frente. Bom, até se alguém quiser ter essa referência do Fermi, é essa revista do Fermi. Acho que vocês podem obter até pelo Google, mas eu tenho o PDF desse artigo, se vocês quiserem, podem procurar. É mentira. Volume 4. Ricerca. Ano é 1973. Página 491. Então esse é o artigo do Fermi que lança a ideia do decaimento do próton, do decaimento beta do nêutron, como sendo uma nova interação, né? Era número de elétrons por velocidade, a distribuição de elétrons por velocidade. Exatamente. Bom, então, segundo, né, os trâmites da física, Paulo ganhou o Nobel de 37 a 38 por experimentos com nêutrons lentos, mas aí a Nature depois aceitou finalmente o trabalho dele só em 38, ele fez um trabalho mais elaborado e aceitou. Então, vamos dizer, basicamente, essa é quando se lança a ideia de uma nova interação, uma interação fraca, e que já sabia, tinha que ter características muito peculiares, porque é uma interação de curtíssimo alcance, é uma interação que tem um alcance, né, basicamente limitado ao núcleo atômico, um alcance na faixa de 10 a menos 15 né, então é uma interação de alcance. E uma interação, como o Henrique Fermi já observou, é uma interação feita através de correntes carregadas. Porque se eu imaginar que no setor das partículas nucleares, né, eu tenho neutro próprio, tem uma corrente carregada, e no setor do elétron do neutrino tem uma corrente carregada. Depois, mais tarde, vamos ver no curso, a introdução das correntes neutras é um grande resultado das interações fracas, e a medição das correntes neutras do CERN se dá em 73, praticamente 40 anos depois. Então, esse trabalho aqui, a ideia da interação fraca, surge com esse trabalho do Henrique Fermi. Então, a ideia era, e a novidade grande também é que a interação fraca ela tem tempo
escala de tempo da interação fraca é muito distinta das demais interações. Com a interação eletromagnética, a escala de tempo do eletromagnetismo chega a ser na faixa dos 10 a menos 16 segundos. A escala de tempo das interações fortes, interações nucleares, com a lâmina QCD que eu tinha fazendo com vocês, é na faixa de 10 a menos 23, 10 a menos 25 segundos. 10 a menos 25 segundos é mais ou menos o tempo de decaimento do quarto toque, né? O quarto massivo, ele decai numa escala de tempo que chega a ser um centésimo da escala de recombinação dos quartos. Os quartos, no LHC, por exemplo, os prótons colidem, formam que ele libera os quartos, e os quartos, em cerca de 10 a menos 23 segundos, se recombinam para formar novos átomos. Então, o tempo livre, o tempo do quarto livre experimenta mais ou menos na faixa de 10 a menos 23 segundos. Mas o quarto tópico, ele decai em 10 a menos 25 segundos. Então, antes dele se recombinar, ele decai. Então, o bom da física do quarto tópico é que a gente tem uma física muito limpa, porque ele decai e depois as coisas vão se recombinar. Então, você consegue aproveitar uma física diretamente a nível de quarto. Então, mas os tempos da interação forte são esses tempos aqui. Agora, a interação fraca é uma interação que tem uma escala de tempo muito diferente. Na interação fraca, por exemplo, né, os tempos são muito mais longos. Ela custa acontecer. Por exemplo, o decaimento beta do meu, o tempo de vida do meu, é na faixa de 780 segundos, 13 minutos. E os tempos típicos das interações fracas são também bem curtos, são bem longos, na faixa de 10 a menos 8 segundos. Então, os processos fracos são processos que acontecem, né, numa escala de tempo bem mais dilatada. São processos que são realmente mais rápidos. Vamos entender depois porque a massa dos blocos materiais intermediários é alta. Né? Que tipo de tempo é esse? Tem exatamente dos quartos em termos de operança. Por isso, próprio isso começa a marcar. Eles estão livres, estão lá na sua recombinam. E recombinam. Esse intervalo de tempo da excelência. Isso. No caso da escola de interação fraca, é o quê? Seria decaimento. Por exemplo, você forma uma excitação, você forma um radon, esse radon decai, tem decaimento fraco. Quanto tempo ele decai? Outra coisa também é o seguinte: o próprio nêutron, o tempo de decaimento do nêutron, 13 minutos, para o nêutron livre. Quando você está com o nêutron dentro do núcleo atômico, esse nêutron está em interação, ele está livre. O tempo de decaimento dele não, já é bem menor. Então é na faixa de 10 a menos 8 segundos. O seu Brent Wave. No fundo está ligado ao Brent Wave. Então, a interação fraca, ela tem uma escala de tempo, como a gente observa aqui, muito distinta da escala eletromagnética. Praticamente temos 8 ordens de grandeza de diferença. Então, a questão depois vai ser, quando se tenta construir uma teoria, é por isso também que ela é chamada de fraca, exatamente. É uma interação que acontece, ela é uma interação menos provável de acontecer. Ela tem e as seções de choque dela são bem mais drásticas. Também tem as seções de choque fortes e eletromagnéticas, por isso que ela é fraca. Bom, então, nós estamos tentando ver que física pode construir aí. Henrico Fermi, quando ele construiu a teoria das interações fracas, ele pegou a ideia de que nós temos, para ele, não tinha a ideia de quarto ainda, então eu pegava a ideia de que você tem uma corrente formada por um próton, algo do tipo, estado final é um próton, era como se eu tivesse esse próton, esse nêutron. Eu tenho um campo do nêutron e um campo do próton. Interação. Simultaneamente, eu teria o campo do neutrino e o campo do elétron. Então, a ideia de Fermi foi montar uma grande fenomenológica em que os campos tivessem o que a gente chama de uma interação de contato mesmo. Está pensando dessa forma: o nêutron decai e o próton, o elétron, o antineutrino. Então, é o que a gente chama aqui de uma interação de contato. E essa constante aqui, ela é uma constante dimensional. Ela é uma constante da ordem de 10 a menos 5 massa do próton a menos 2.
fato de no caso do filme, ele botava no filme aqui, Botava, ele já sabia, ele já importou o meu livro. falou a palavra do filme. Foi o Paulo que cuidou. Ele adotou. No trabalho dele, inclusive no trabalho original dele de 33, pois é, você está fazendo pedaços da pedra, pegando realmente assim, um trabalho de arqueologia, né? Pega um pedaço, uma cerâmica aqui, outra cerâmica ali, vai montando. O termo, inclusive, no trabalho dele de 33, na Iniciativa Científica, ele explica por que ele pegou o termo de neutrino, ele explica de onde é a origem do termo neutrino, que Paulo, inclusive, dá a referência do trabalho do Paulo, quando Paulo introduz a ideia do neutrino. Ele fazia uma referência aqui. Ali neutrino elétrico, uma carga. Isso. Próton tem uma carga. Isso. Ele viu uma divisão de carga. Já tinha uma visão de que era uma corrente carregada. Então ele tinha ideia de que tinha uma corrente carregada aqui no setor de próton nêutron, com uma corrente carregada aqui no setor leptônico, e que essas duas correntes, quer dizer, para ele, essas duas correntes estavam interagindo assim. Quer dizer, aqui eu tenho o setor do próton nêutron, e aqui ele ainda não tinha, percebeu a ideia da noção da interação intermediária. Agora, o que é importante para ele aqui, que essa parte física é importante, é que isso é uma constante fundamental. Quer dizer, aí ele estuda outros processos fracos. Se vocês quiserem um livro interessante, quem quiser ver esses processos fracos antigos calculados explicitamente de uma forma baseada em eletrodinâmica, pega o livro dos Weber, de teoria de campo. Eles viram um livro antigo, eu acho da década de 50, é o Weber. O livro dos Weber, de teoria de campos, se vocês pegarem, tem um capítulo dele em que ele calcula exatamente a branch ratio do nêutron a partir do Lagrangiano efêmero, branch ratio, decaimento do Lagrangiano. Ele calcula também o decaimento do muon. Esse aqui é um processo fraco também. O muon, né, o elétron muon, ele decai no elétron, no neutrino do muon e no antideutrino do elétron. Esse aqui é um processo fraco também. Então, o Weber calcula também esse processo. Da mesma forma, tem uma corrente leptônica, tem duas correntes leptônicas, uma do muon, que são neutrino, e uma do elétron. Então, a corrente do elétron com neutrino e a corrente do muon com seu neutrino. Então, é interessante, quem quiser ver esse cálculo feito, ele calcula inclusive o tempo médio de vida usando os dados fundamentais. E aí o que Henrique Lefebvre observa é que os processos fracos, a constante de acoplamento, tanto o decaimento do muon, em 36 o muon foi descoberto. Em 35 Yukawa previu os pions. Não se sabia que eles existiam. Em 36 são descobertas novas partículas, que são os muons de carga negativa. O pessoal correu atrás, os pions do Yukawa estão aí. Mas logo se viu que aquele objeto que foi descoberto em 36 tinha spin meio, não era pion, porque o pion seria uma partícula do seu escalar. E aí, estudou-se também, via-se que o muon tem um decaimento. Esse decaimento do muon em elétron é um decaimento fraco. E aí, calculando-se também, estudando-se esse decaimento, colocando para ele uma constante de acoplamento, como se colocasse aqui uma constante de acoplamento, que vai acoplar o muon com o elétron. E ela lá vai acoplar, por exemplo, o próton com o elétron. E aí, se percebe que, pela fenomenologia, pelos dados experimentais, essas constantes de acoplamento são as mesmas. Então, se começa a perceber, por isso que foi consolidando a ideia de que há realmente uma nova interação, porque os processos diferentes, eles estavam todos convergindo no mesmo valor de uma nova constante de acoplamento na natureza, que é a constante de acoplamento fraca, que nós chamamos de constante de acoplamento diferente. Essa constante de acoplamento, é interessante a gente perceber, é que ela tem dimensão. Tem uma dimensão, a massa do próton, pode que a massa do próton é aproximadamente um GeV, essa constante de acoplamento é aproximadamente 10 a menos 5, um pouquinho maior, né? GeV a menos 2. Então, ela é uma constante de acoplamento que tem dimensão de energia. Se uma constante de acoplamento tem dimensão, provavelmente deve ter uma física por trás dessa dimensão. O que a gente espera de uma coisa, que a gente sabe mais ou menos, né? Teoria de campo, nós esperamos que uma constante de acoplamento ela seja adimensional, como é o caso da eletromagnética, o alfa 2, sobre a cortada C, a constante de estrutura fina, é adimensional.
Então, a presença de uma dimensionalidade na constante de acoplamento pode estar indicando que tem uma física mais fundamental por trás dessa constante de acoplamento. Então, essa é uma ideia que vai ficar mais clara depois que eu ir a prática. Vamos compreender, então, por que é que tem essa dimensão de energia, né, dos dois na constante de acoplamento. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que a física de interações fracas, ela se estabelece a partir desses primeiros processos fenomenológicos. Tá? Por exemplo, se a gente, por exemplo, bombardeia, se a gente faz interação, manda elétrons muito energéticos em cima de prótons, vai produzir aqui nêutron e neutrinos. Essa reação aqui também é uma reação fraca, né? Quer dizer, a interação bombardear álbuns de prótons com elétrons, você acaba produzindo nêutrons e neutrinos. Esse processo é um processo fraco. Então, todos esses processos, eles acabam estando ligados a uma única constante de acoplamento. Então, isso mostra uma certa universalidade nessa física, que envolve o neutrino. Todos esses processos envolvendo o neutrino, eles têm uma constante de acoplamento com dentro dos limites de precisão das medidas que convergem para o mesmo valor. Então, fica claro, fica cada vez mais claro que deve ter realmente uma nova interação ligada a esse tipo de processos físicos onde o neutrino aparece, onde o neutrino deveria estar aparecendo. Interessante é que se fez física de neutrino por praticamente 26 anos, porque o neutrino só foi mesmo descoberto em 56. A primeira descoberta do neutrino lá pelo Brown, né? E foi em 56, eu acho que o artigo foi um artigo da Science, que mostra, né, que foi o artigo que se publicou a descoberta do neutrino, que era chamado Howard. Foi o Buzz Aldrin Reynolds. Depois eles ganharam até o prêmio Nobel em 95, então essa descoberta. Mas foi descoberta do neutrino. Então, o neutrino ele começa a marcar a existência dessa nova física. E o que está acontecendo aí? Eu quero falar aí, não? Sobre o CGF, né? Sei. Eu fiz a comparação do CGF com o dia da gravitação. Sei. O dia da gravitação são dois planetas lá, tem um dia. Esse GF, ele é quem ele é copa, ele mede o planeta dele. Tem uma Certo. que é aquilo universal. Certo. Ele está medindo, na verdade, ele mede o acoplamento de uma corrente nuclear com uma corrente eletrônica. Está medindo esse tipo. É o acoplamento daí, desse jeito. Só isso aí? Por exemplo, uma coisa que é interessante da interação fraca. Oi? Eletrônica, ele vai acoplar o setor de neutrinos, o setor de muon, com o setor de elétron. Ele acopla diferentes famílias. Porque a interação fraca é muito caracterizada por isso, pela mudança de sabor. A interação próton com elétron, qualquer partícula que emite ou absorve fora, ela muda a carga. Então, o processo eletromagnético ele é induzido pela carga elétrica, mas na interação a carga não é trocada. Ao passo que aqui a carga é trocada. O elétron, o nêutron vira próton, né? Então, o muon acaba formando neutrino, nuon. Tem um processo que o muon se transforma no elétron. Esse é maior. Depois ele está aqui no curso comparando com a eletromagnética. Está querendo criar uma fenomenologia. A ideia é eletromagnética. E a troca de sabor. A troca de sabor é um dado importante. Outro dado importante que é simples. Não se tinha e não se tem até hoje notícia na natureza de nenhum sistema físico que seja ligado por interação fraca. Interação fraca, por exemplo, interação eletromagnética forma átomos e moléculas. Interação nuclear, os quarks se aglutinam para formar os hadrons. E os hadrons se aglutinam para formar, por exemplo, núcleos atômicos, matéria nuclear. Então a interação QCD, ela forma estado ligado. A QED forma estado ligado, forma átomo, forma molécula. A interação gravitacional forma sistemas, forma galáxias, forma planetas, sistemas solares, né? Forma estrelas, responde pelo colapso de estrelas, a aglutinação de galáxias. Mas a interação fraca é uma interação que não vai estar ligada. Nós não temos nenhum exemplo na natureza
de alguma estrutura que seja coesa pela interação fraca. Ela é muito particular nesse sentido. Então, isso marca a distinção dela grande, como ela é cognitiva. O que se forma a partir da interação fraca? Nada, ela é uma interação praticamente de desagregação. Ela é uma interação, ela tem esse caráter assim. Good flavor, isso é importante. Isso, quer dizer, nesse nível aqui, era quase como uma química nuclear. Quer dizer, a interação fraca só virou física mesmo, né? Nada, claro, a teoria da fraca, bom, isso aí é realmente uma teoria física. É porque, inclusive, o Li Yang, quando eles apresentaram em 56 o trabalho deles, né, que evidenciava a violação de qualidade na interação fraca, era um trabalho quase químico. Eles tinham coletado dados e viram que os dados apontavam para a violação da qualidade. Então, tinha assim, a coisa era a metodologia da interação fraca, como a metodologia da química, né? Coleção de dados, reações, decaimentos, para você ver tudo aquilo que você podia tirar de que era fator, era um denominador comum nesse processo. Até que, aí que eu quero chegar. Por que a interação fraca, ela, de uma certa maneira, ela estimulou muito o desenvolvimento da teoria das teorias quânticas. Nesse momento que a interação fraca começa a ser estudada por Fermi, ele começou a olhar a interação fraca como uma nova teoria de campo, porque ele estava interessado na eletrodinâmica. E Dirac tinha feito o trabalho de 27 da quantização do campo eletromagnético. Então, a primeira teoria de campo que tinha sido estabelecida foi em 27, o Dirac, foi aquele trabalho dele que ele chama de emissão e absorção de quantas de radiação. Ele fala teoria de absorção e emissão do campo eletromagnético. Então, é quando ele quantiza o campo do fóton. Enrico Fermi se afeiçoou muito a essa ideia. Então, em 29 e 30, ele estava com o Majorano era estudante dele, ele estava com o Majorano estudando fortemente a eletrodinâmica. Ele, inclusive, em 33, o Fermi publicou um trabalho interessante que era sobre eletrodinâmica. Você tem referência desse trabalho? Majorano é o segundo. Não botei aqui não. Mas tem um trabalho do Fermi de 33 e 33, não só ele publica esse trabalho sobre a interação fraca, como ele publica também um trabalho chamado Onde Quantum Electrodynamics. Então, ele se desenvolveu pela interação fraca muito em cima do paradigma que é a interação eletromagnética estava dando para ele. Então, na década de 30, vamos colocar assim, a interação fraca, ela já marcou ela já estava vinha sendo desenvolvida muito de uma forma parecida com a metodologia que já se tinha estabelecido a partir de Dirac para fazer os cálculos em eletrodinâmica quântica. Isso aí. Aquilo que você partiu para a interação, quando todos os ingredientes, isso você não sabe ainda preservar o máximo possível. Qual é a simetria, qual é o número quântico. Você está dando de carga elétrica, troca, você simplesmente as coisas vão rolando. Mas o que a gente está perguntando, que a gente depois perguntou, qual é o número quântico que está em jogo? Você tem uma nova interação, o número quântico vai sair daí. Então, depois a gente vai ver a chegada do S2, né? Bom, então, mais ou menos na década de 30, vamos colocar assim, a descoberta do Moore, que é a previsão do neutrino, a descoberta do nêutron 32, gente, esse trabalho já sabia da possível emissão do neutrino através de descobertas nucleares, mas ficou clara a existência do nêutron só em 32. Então, em 32 foi a descoberta do nêutron. E aí, em 36, com a descoberta do Moore, já se começa a fazer uma certa estatística para as interações fracas. Muito bem. Depois, o resultado importante, claro, eu não vou ficar colocando tudo, tipo, campo de Young-Mills, que eu vou chegar a essa discussão depois. O campo de Young-Mills aparece em
54. Mas eu acho que o resultado forte que apareceu na década de 50 para marcar uma outra posição muito particular das interações fracas foi o trabalho do Li e Yang em 56. Em 56, Li e Yang, lá naquela famosa conferência de Seattle, eles anunciam a violação da paridade nas interações fracas. Então, Uma conferência? foi uma conferência internacional de física de partículas. Era uma conferência que era periódica, nesse ano foi lá em Seattle. Então, Li e Yang anunciam a violação da paridade e eles propõem no trabalho deles uma experiência. Eles propõem uma experiência. A experiência foi feita em 57, eles propõem o experimento em 56. Eu acho que está aqui. Eles propõem, nesse Physical Review 104 de 56, eles propõem o experimento em 57, 56, o resultado publicado em 57, e Su, a chinesa, mostra que realmente a paridade é violada. Então, esse resultado aqui foi muito importante para a física das interações fracas. Então, já está se construindo uma nova interação onde deva haver violação de paridade. Então, isso aí abriu muito a discussão de qual seria a estrutura da interação fraca. E aí tudo acontece. Em 56, o neutrino é descoberto. Esse trabalho aí do Cohen e do Reyes, ele descobre, eu acho que o resultado em pontos publicados foi a revista Science, 20 de junho de 56. Então, a descoberta dos neutrinos. Ganharam o prêmio Nobel? Ganharam, mas só em 95. Praticamente, 39 anos. Os neutrinos, né? Engraçado, puxa, cara. Foi muito mais legal que você viu. Tinha vida, né? Tira a onda. Mas você tá solteiro aí. Descoberta dos neutrinos. Descoberta dos neutrinos com a Science. 20 de julho. 56. A chinesa, Bisru, 57 o trabalho. O trabalho dela, a paridade, está aqui os trabalhos originais. O trabalho do Yang e do Li, ele está nesse Physical Review. Vou botar PR, está Physical Review. Nessa época ele não era sessionado, Physical Review, 104. O ano 56. Página 254. E o trabalho da Mrs. Wu, o trabalho da descoberta experimental, o doutrino está aqui, o Physical Review, 105. Aí já sai em 57. 1670. Então, nesse trabalho aqui fica acertada a violação da paridade nas interações fracas e aquele trabalho lá é o trabalho do neutrino. Então, logo em 56, você já tem certo que tem neutrino e tem violação de paridade na interação fraca. Se os processos de interação fraca, por exemplo, envolvem corrente fermiônica, o neutrino tem violação de paridade, o neutrino ele deve ser descrito, não segundo o nosso estudo do Lorentz, a gente já sabe, o campo do neutrino ele é um campo real. A representação deles é o grupo de Lorentz. Então, ele é um campo que deve ter quiralidade bem definida. Então, a gente já imagina que a estrutura da corrente, ela deva ser, se eu produzo, por exemplo, eu tenho um elétron, uma corrente eletrônica, ela deve ter alguma corrente tipo gama-mi, ela deve ter alguma estrutura que é 1 mais ou menos gama-5 sobre 2 no campo do neutrino, porque isso aqui é o que vai estar me dando a quiralidade bem definida do neutrino. O neutrino ou vai ser left ou vai ser right. A
interação, né, do antineutrino e light. Então, se a gente tiver uma corrente eletromagnética, essa estrutura V-A vetorial menos axial, inclusive esse trabalho é muito importante, é um trabalho de 57. Em 57, aí tem uma briga considerada meio de má fé da literatura. Sudarshan e Machar, em 57, eles publicaram um trabalho muito interessante na conferência, né, nessa mesma conferência de interações de partículas, International Conference on Particle Physics, que foi em Seattle em 56. Em 57, essa conferência foi em Padua, Venécia, lá na Itália. E Sudarshan e Machar apresentaram o resultado mostrando, né, a natureza das interações, digamos, a natureza quiral da interação frágil. Deixa eu colocar aqui. Tem um monte de coisas aí que é um contexto. Oi? O Sudarshan e Machar, Estados Unidos. Então, por exemplo, em 57, e a publicação é feita em junho de 57. Setembro de 57 é a conferência. Então, nesse Physical Review, deixa eu colocar aqui para você. Physical Review 109, ano de 58, página 1860. Esses autores aqui, Sudarshan, Machar, eles publicam esse trabalho Cailari Invariance. Os dois se enviaram? E eu acho que o Machar, o Sudarshan, eu acho que o Machar é russo. Legal. Eu sei mesmo. Eu acho que o Sudarshan, eu acho que o Machar não é. Eu acho que ele é russo. Hein? O Sudarshan já deixa o Machar. Machar que eu acho que é russo. Posso até checar. Eu sei depois. Aí nesse trabalho eles desenvolvem aquela corrente ali, né? É. Mas esse trabalho foi publicado aqui em 58, mas esse trabalho já consta dos Proceedings da Conferência de Veneza, de Padua, de 57. Né? Tá aqui, Proceedings of the Conference on Reasons and New Discovered Particles, Padua, Venice, Jariquel, blá blá blá. Então, esse trabalho foi apresentado em 57, setembro de 57, mas saiu publicado sob a forma de lei em 58. Nesse trabalho, Sudarshan e Machar, ele já faz uma análise detalhada de qual é a estrutura das correntes frágeis. Por isso que eles introduzem aqui a noção de invariância integral que Salan tinha introduzido em 57. Em 57, nesse trabalho aqui, desse desenvolvimento de novembro de 56, o paper é de novembro de 56, o Salan sobre ele só foi aceito em 57. O Salan já lança o conceito de simetria equiral a partir do trabalho de Liang. Quando Liang mostra uma violação de paridade nas interações fracas, o Salan, embalado por esse resultado, inspirado por esse resultado, ele introduz o conceito de simetria equiral na equação de Dirac. E ele publica esse trabalho em 57. Na verdade, o trabalho é de 15 de novembro de 56, mas sai no novo documento no início de 57. E aí o Sudarshan e Machar, quando vão para a conferência de Padua em 57, em setembro de 57, eles já levam esse resultado da invariância equiral ligada à universalidade das interações fracas. Então, Como é que eles botaram o neutrino na representação do zero? quer dizer, já sabia que o neutrino, a descoberta do neutrino mostrava que o neutrino no decaimento beta tem uma quiralidade bem definida. Então, por isso ele está na representação do zero. Ele poderia estar, sei lá, em alguma outra que tivesse se separado, ou só essa é a única. Essa é a única. Não, essa é a única que é leve, só essa. Tem que a outra é right, ou então a do elétrico que é a soma dos dois. Essa é a única representação que ele podia ficar. Certo? Então, o emaranhado de ideias que tem aí, que é fundamental aí, deu a interação fraca no início da década de 50,
na década de 50 foi a violação da paridade. Com a violação da paridade, Salan, então, incorpora uma nova conceito de simetria. Ele mostra o seguinte: se houver, 56, Salan, 56, esse ano foi mágico, foi esse ano aí, cara, considera esse ano, o ano de 56 foi inspirador aí para nós. Meu pai estava nascendo, ele tinha 3 anos. Então, nesse trabalho, Salan associa a ausência de massa inerte, que é o caso do neutrino, à simetria integral. Então, o verme de massa, porque a ideia é, se o fóton tem massa nula por causa da interação da invariância de Gauge, se o neutrino tem massa nula, que simetria pedida para a unidade, então o Salan chega ao conceito de simetria integral. Esse trabalho é muito bonito de ler. Esse trabalho de Salan de 56 é de novos membros, vocês. Então, em 57, esse trabalho que eu estou falando, de novos membros, mas o trabalho assim, o trabalho é de 15 de novembro de 57. É quando Salan introduz o conceito de pluralidade. Salan nasceu aqui, né? Acho que Salan é de 22. Ele morreu em 96, acho que ele morreu em 74 anos, mas Salan nasceu em 22. Ele ganhou o prêmio Nobel em 79. 79, né? Pois é. Ele tinha 56, 57 anos. Então, a quiralidade ele associa a massa nula no neutrino. E aí, com essa ideia de quiralidade no setor do neutrino, o Sudarshan e Machak fazem esse trabalho que classifica, né, que dá uma forma geral à natureza, né, quer dizer, a forma da interação, dá uma forma geral da interação com a corrente fraca. E aí tem um gossipezinho bem meio triste na física de interações fracas aí. Sudarshan e Machak, nesse ano de 57, a conferência foi em 57, em setembro. Em junho, eles tiveram encontro e apresentaram esses resultados para o Feynman e Gell-Mann. Aí o Feynman e o Gell-Mann pegaram o resultado dele e correram de fora e trabalharam no resultado. Tem uma briga aí. E o trabalho do Feynman e do Gell-Mann também está na mesma revista, na History Group, que eu coloquei isso da Sudarshan e Machak, volume 109 também, no ano 58, está na página 193. O trabalho do Feynman e Gell-Mann se chama Uma Teoria para a Interação a Theory of Fermi Interaction. Quer dizer, eles tentam propor, então, uma teoria para as interações fracas a partir da ideia de pluralidade também. O neutrino tinha sido descoberto em 56, então isso deu um empurrão muito grande. E aí tem esses dois trabalhos que são praticamente contemporâneos, mas segundo os registros históricos, o crédito realmente é do Sudarshan e do Machak. Os trabalhos são praticamente bons. Não, o trabalho é formulado de forma diferente do conteúdo. A ideia era essa, que o Sudarshan e o Machak, eles fizeram uma classificação de todas as inclusão de invariância de Lorentz e violação da paridade nas interações fracas. Eles fizeram uma análise de todas as possíveis formas que a corrente fraca poderia produzir. Nós introduzem uma forma pseudo-escalar, pseudo-vetorial, pseudo-tensorial. Eles fazem um trabalho bem exaustivo de classificação da forma da corrente fraca, que é o que o Feynman e o Gell-Mann fazem depois. Tem um livro, eu acho que a biblioteca tem, né? Muito bonito. Vale muito a pena para quem está estudando a equação de Dirac, quer aprender detalhes da equação de Dirac, da física de ferro, pegar esse trabalho do Sudarshan e Machak, esse fisiologia que eu citei para vocês aí de 1958, ele é um trabalho muito bom para a gente aprender essas propriedades, como formar correntes. Então,
a física de interações fracas, na década de 50, né, o resultado forte dela é a discussão da quiralidade. E como é que estava a teoria de campos nessa época? Uma coisa para dizer. Oi, fala aí. Eu acho que você tem a pergunta que você tem aquela história, o Flamengo, ele nasceu feminino. Uma briga no Fluminense. A questão que tem e depois de hoje o Flamengo já é português. A pergunta que tem a interação fraca, ela devia ter sido apresentada como nascendo. Certo. Então, naquele período sucessivo, até antes de 56, estaria sempre a pergunta em voga, por que a carga elétrica, por que não eletromotivo além de baixo? Você ainda juntar isso com o efeito longo, uma série de coisas, tem que demonstração clara que o eletromotivo não devia ser baixo. Então, por que a interação fraca não era um Flamengo na sua economia? Uma nova fase da Agora, interação. quando aparece 56, que aparece espiralidade, aparece quebra-linearidade, ela deu uma característica própria. O Flamengo ali passava a ser campeão, nessa sua característica. E aí forjar ela com uma coisa e a interação. e aí eu QD com uma outra coisa. Daí você tenta juntar. Daí eu apresentou a pessoa da massa, você vai falar. Daí eu vou terceira fase. Mas eu acho que o que hoje em dia você pode retornar, o que realmente o Flamengo não é no Rio Fluminense? O que existe um eletromotivo maior? Eu acho que essa questão foi perdida. É problema da educação. Então, o que você está querendo colocar por que é que a gente não coloca mais a interação fraca como sendo realmente uma possível extensão da interação eletrodinâmica, mesmo que você está dizendo, mesmo que a gente unifique, veja uma origem comum da interação eletromagnética, da interação fraca, você vai mais longe, você diz, não, a interação fraca, ela, na verdade, ela deve ser interação eletromagnética. Uma interação eletromagnética que se desdobra, se estende, gera interação fraca. Isso você está falando. Porque a interação eletromagnética, ela não tem vista pela gente. Mas eu estava querendo colocar hoje, ela está vendo a interação fraca muito independente. Por que agora significa? Nós estamos já no início o Flamengo contra o Fluminense. Mas a gente consegue motivar não, encaminhar melhor essa discussão, claro. Pois é, vamos encaminhar essa discussão ao longo do desenvolvimento da teoria eletrofrágil. A gente pode dizer, aqui, por que eu faço dessa forma e não, digamos, de uma forma de um eletromagnetismo disruptivo? Vamos colocar. Vamos lá, quando a gente for construir. Quando a gente for construindo a teoria eletrofrágil, a gente vai, vamos abrir essas variantes. Você fez isso, interações fracas no passado? A eletrofrágil falando pela primeira vez, né? Então tá, então a gente vamos abrir essa discussão. Então eu quero, para mim é importante hoje, né, é a gente deixar claro, assim, um processo. É discutir o processo, não tanto o processo histórico, né, mas o processo de formação de uma nova física. Como é que a gente vai coletando os dados daqui e dali, juntando resultados experimentais, resultados teóricos, resultados de modelagem, né, de fenomenologia, para começar a perceber que a gente tem que realmente buscar uma nova teoria. O que a gente tem, então, da década de 50, o contexto da década de 50 está se abrindo em duas partes. A interação eletromagnética, a gente começa a década de 50 com a interação eletromagnética já razoavelmente bem estabelecida. Os trabalhos da década de 30, do Girard, do Fermi, do Majorana, do Pauli, da eletrodinâmica. Aí a gente chega na década de 50 com o trabalho do Fermi, do Feynman Coronada, do Schlinger, já bem estabelecendo uma nova teoria quântica que é a eletrodinâmica. No nosso curso de QED, a gente falou dos trabalhos do Salan também, da formulação de uma eletrodinâmica para portadores escalares, né? Objetos carregados, mas com spin zero, não com spin 1. Isso marca também algumas peculiaridades interessantes de uma interação aí, um pouco nessa discussão. No eletromagnetismo,
que ele não é tão universal assim. A eletrodinâmica para objetos de spin zero carregados não é a mesma eletrodinâmica para objetos de spin 1 carregados. Mesmo tudo bem, objetos de spin zero, spin 1, sejam equações de Stigler, uma equação do Dirac, outra equação de Klein-Bora. Mas a interação eletromagnética, ela precisa ter dados novos se o portador de carga tem spin zero, não spin meio. Com spin meio, que é o caso do ferro, né, que é o caso do Dirac, a corrente eletromagnética é limpa. Ela é completamente independente do próprio campo de Gauge, deve ser barrado pela MIPSI. Mas se a gente vai olhar agora a corrente eletromagnética e a que é a carga eletromagnética para objetos de spin zero, a corrente eletromagnética do spin zero, ela já é um outro objeto. Ela carrega aqui dentro o próprio campo de Gauge. A corrente eletromagnética, ela é dmi. Então, isso aqui é a corrente eletromagnética no caso da eletrodinâmica escalar, no caso de partículas carregadas de spin zero. Então, como a gente observa, se a gente for escrever a lei de Gauss, né, quando a gente escreve a lei de Gauss da eletrodinâmica, a gente tem mi F igual a J No caso da equação do Dirac, os portadores se ferem, essa corrente aqui, se barrado não é muito si, beleza? Mas, se o objeto está carregando a carga com o objeto escalar, a corrente é essa aqui. Então, o próprio campo de Maxwell está aqui do lado de cá. Então, essa equação, ela vai fazer uma correção nessa equação. A equação de Maxwell vai ser dmi FMI igual a J. Vai ser dmi FMI. Eu vou poder trazer para cá um termo que vai ter alguma coisa do tipo φ estar φ ali. E do outro lado, eu vou ter um termo tipo corrente. Alguma coisa que só depende do φ. Eu tenho um J aqui que só depende do φ estar e do φ. Que é o termo só de derivada, sem isso aqui. Então a gente começa a perceber que a eletrodinâmica, ela também tem peculiaridades de acordo com o spin. Essa partícula, o valor de carga. Não é uma coisa universal. Então, a questão que nós temos aqui é que nós estamos entendendo a interação eletromagnética do líquido no início da década de 50, perdão. Então, quando a gente entra na década de 50, a questão que está é a formação do núcleo atômico, a interação forte, aquilo que forma a glutina, né, os prótons e os nêutrons no núcleo, e o Cauchy já tinha dado um chute inicial em 35 para a teoria dos mesons. E esses mesons são objetos escalares que foram descobertos, né, 48 e 49, e isso aí incentivou o desenvolvimento então, de uma nova eletrodinâmica, para objetos de spin zero, que é a chamada eletrodinâmica escalar. Nós estudamos aqui no nosso curso de PhD. Essa eletrodinâmica escalar tem características próprias que a eletrodinâmica de Dirac não tem. Ela pede, por exemplo, partículas escalares em carga para ter uma interação eletromagnética consistente, elas precisam ter alta interação. Então a gente vê que a eletrodinâmica escalar, ela depende também de um potencial, né, de uma outra interação, que não é interação eletromagnética, que é interação, não é uma interação de Gauge, mas que é fundamental para a renormalizabilidade. Sem esse termo, não tem renormalizabilidade. Então isso aí foi um trabalho fundamental do Salan na tese de doutorado dele. Ele se doutorou em 51. Basicamente, ele esclareceu esse problema que ficou pendente da década de 30. Seria uma eletrodinâmica para objetos de extinção. Então, ele resolveu essa questão. Então, nós temos uma eletrodinâmica muito bem, está se assentando. A questão agora é a interação nuclear forte e fraca. Então, a fenomenologia que estava chegando apontava, então, para uma interação fraca com uma natureza viral
uma violação de paridade, coisa que colocava a interação fraca outro grupo de interações, viola a paridade. O que isso aí, e como eu vou construir então um modelo físico, uma teoria para essa interação, levando em conta o Einstein, que essa interação tem um domínio, um alcance bem restrito. O alcance dela é o alcance nuclear, é exatamente 15 metros. Nós temos que construir uma interação com essa característica da velocidade. E o que então, o trabalho de Sudarshan e Majak foi decisivo no sentido de que eles começaram a fazer uma análise, uma catalogação de todas as possíveis formas que a interação fraca poderia ter no setor fermiônico. E isso aí começa então a mostrar como é que a gente poderia construir, generalizar a teoria de Fermi, que era uma teoria com interação descontável, próprio neutro, elétron, neutrino, generalizar aquela interação, segundo o trabalho do Sudarshan e Majak, a gente poderia generalizar aquela interação para correntes fermiônicas mais gerais. Então começa a se criar a possibilidade de construir uma teoria de campo para a interação fraca. Mas o problema grande que nós temos é como descrever o alcance e pensar quem seriam os objetos mediadores dessa interação. Pois não? Você entende qual é a energia que media os neutrinos nessa época? Nessa época aqui nós estamos em... Olha, energia na faixa de os neutrinos emergentes tinham energia na faixa dos Kelvin. Cada elétron Oi? Era pouco energia, meu Deus. A energia do elétron emergente. Os elétrons emergentes tinham energia na faixa de quilieletron por cada elétron emergente. Eu fiz uma conta acho que é padrão se você dividir por exemplo o exterior em ALR. Certo. E você mostra que tem duas equações que elas são desacopladas se a massa for zero. Isso mesmo. Acho que a equação de Equação de Weyl. É válido. Bom, a parada é, se um regime relativístico muito alto, a massa sempre é explosiva. Isso. Só que nenhum de quiloelectronvolts não é grande coisa. Então a massa do neutrino sempre vai ser sempre explosiva, ela é muito pequena. Praticamente certo. Mas se ela não fosse, se a gente estivesse olhando nesse momento, a gente estivesse vendo a massa zero, porque está numa escala alta, a velocidade está mais baixa. Pois é, hoje a gente sabe que o neutrino é massivo. Pois é, se a gente estivesse olhando hoje, sabendo disso, numa escala de energia muito próxima, de EV, produzindo neutrino com ordem de energia eletronvolts. Tá certo. Eu ia ainda enxergar um neutrino só eletronvolts? Depende. Aí vai depender disso. O neutrino, nós não sabemos ainda se ele é uma partícula de Dirac ou de Maillard. Se o neutrino, se esse neutrino massivo for o Dirac, se ele for realmente um objeto de Dirac, você vai enxergar a parte elétrica e a parte Y. Provavelmente a gente só está vendo o elétrico, mas a gente vai ver o Y. Agora, se o neutrino, se o mecanismo, quer dizer, que o neutrino ganha massa, nós temos para isso um processo físico que tem que ser descoberto. Está se buscando, o que se descobriu ainda é o mini zero beta. Esse decaimento aqui é o decaimento beta duplo, né? O decaimento beta duplo com beta zero neutro. Esse decaimento aqui seria um decaimento beta dobrado com a emissão de zero neutro. Seria esse decaimento? Seria o seguinte: eu teria dois prótons decaindo dois nêutrons e emitindo dois elétrons sem neutrino nenhum. Ou seja, é como se eu tivesse um certo núcleo atômico radioativo, ele tem número de massa A, número atômico Z. Então, esse objeto aqui, ele vai converter dois prótons em dois nêutrons. Então, ele não vai mexer no número de massa. Dois prótons e dois nêutrons, então a massa é a mesma. Porém, ele vai perder dois prótons. Então, o número atômico dele vai, o número de prótons, né, vai ser Z menos 2. Então, ele vai ter e vai emitir dois elétrons. Né? Então, o número atômico é o número de prótons, né? Isso. Então, ele vai perder dois prótons. Ao contrário. Ao contrário.
ele vai ganhar, não vai perder em massa, porque ele vai ter 2 prótons, vão virar 2 elétrons, a massa permanece nele. Mas ele vai emitir 2 elétrons, e vai emitir 2 elétrons e vai ganhar 2 prótons. Um atômico dele cresce para 0 mais 2. Ele vai ganhar 2 prótons. Então, esse recaimento beta aqui, ele foi, esse processo físico, esse decaimento radioativo, ele é um decaimento fraco com emissão de 0 neutrinos, sem neutrino. E esse processo só é possível se o neutrino for uma partícula de maior. Quando você vai dar massa na equação de Dirac, tem 2 maneiras de você dar massa, colocar. Foi o que você colocou. Quando é só para a gente lembrar aqui, no nosso curso de equação de Dirac, quando a gente escreve a equação de Dirac, para o setor leve, nós temos I, sigma I, a nossa discussão é 0, sigma I, 0, equação de Weyl, I, sigma I, dB, para o objeto left, se left, isso aqui é a equação de Weyl, isso aqui é 0. E a equação de Weyl é o antineutrino, I, sigma I, dB, e light igual a 0. Vamos lembrar aí do nosso curso. Esse objeto aqui, quando esse operador aqui, sigma min, atua no objeto left, ele produz um objeto light. Então, eu pensaria de colocar um termo de massa aqui, envolvendo um objeto light. E aqui seria o contrário. Eu colocaria um objeto com a característica left. Então, isso aqui seria como nós construímos a equação de Dirac massiva a partir das equações de Weyl. Então, esse mecanismo de massa aqui é o mecanismo de Dirac. É o mecanismo que acopla o objeto left com o objeto right. É esse termo de massa, psi barrado, psi. Do ponto de vista da decomposição, quando eu quero esse psi left mais right, esse termo aqui é psi left barrado, psi right. Mais psi right barrado, psi left. Então, o que ele está fazendo? Na equação do left, ele envolve o right. Esse termo é misto. Então, esse é o termo de Dirac. Então, essa massa de Dirac é a massa que mistura, que acopla o setor leste com o setor right. É exatamente isso que acontece no mecanismo de Higgs. No mecanismo de Higgs, você tem esse objeto aqui, ele só pode ligar o left e o right para formar um escalar de Lorentz se você tiver um campo escalar. E aí, quando esse cara aqui se tornar constante, você ganha a massa de Dirac. Então, vamos colocar desse modo. Mas o que é a massa de Majorana? Suponhamos que você tem um neutrino, pergunta é, se você tem uma partícula left, um campo left, então vai saber, o campo left pertence à representação meio zero. Normalmente, a gente pode formar invariantes de Lorentz desse modo, left barrado right. E a gente sabe que o barrado do left, que é o complexo conjugado do left, que o left está na representação 0,5. Meio zero está equivalente a 0,5. Então, left barrado, isso aqui é 0,5, isso aqui é meio zero. Então, eu vou formar esse objeto que left barrado, meio zero está, que é equivalente a 0,5. E o right também é 0,5. Eu vou ter 0,5 por 0,5. 0,5 por 0,5 pode dar 0,0 mais 0,1. Então eu posso formar um escalar de Lorentz aqui. O que acontece na equação de Dirac? Eu pego o left barrado right, e isso aqui me dá uma invariante de Lorentz por causa disso. 0,5, 0 está, é 0,5. Então quando eu pego 0,5 aqui, com esse 0,5 aqui, dá 0, 0 mais 0,1. Esse termo aqui é o escalar, e esse termo aqui tem 3 componentes. Então o que a gente forma? A gente pode formar left barrado, eu posso formar left barrado, sigma de I. Esse cara aqui é o 0,1 e esse cara aqui é o 0,0. Então o escalar de Lorentz está aqui, é a massa de Dirac. Beleza. Se o objeto é left, aqui, nós podemos formar um termo desse tipo aqui. Imagina que eu pego isso aqui. Vamos pegar um ferro, pegar esse objeto, psi barrado, e suponhamos que esse termo aqui seja um termo de Majorana. Quando nós estudamos no nosso curso, então, de novo, isso aqui é psi left barrado, isso aqui é sempre assim, psi left barrado, psi right. Mais psi right barrado, psi left. Se esse objeto aqui é Majorana, então, nós sabemos que para todo termo de Majorana, o psi
left. Conjugado de carga é o seu psi. Essa propriedade aqui é sempre válida para ferro de Majorana. Então, esse psi, vamos dizer, esse psi right que está aqui, ele é, na verdade, isso aqui, vai ser psi left da nave. Então, eu posso colocar só para lembrar vocês. Estou colocando aqui, então, esse termo. Eu vou formar, então, um termo de massa que vai ter psi left da nave, C, psi left da nave. Então, observe isso, aqui é um vetor coluna, linha, esse cara aqui é um vetor linha, mas o transposto aí não faz a edificação, tem que ser um escalar. Isso precisa uma matriz de conjugação de carga. Ou seja, o que isso é importante? O que eu estou querendo dizer com isso? O termo de Majorana, a massa de Majorana, essa aqui é a massa de Majorana. A massa de Majorana, ela é formada só no centro. Eu não preciso do lado. Diferente da massa de Dirac. Na massa de Dirac, eu preciso pegar o left, o right, porque a partícula não é a antipartícula. Então, o right dela não é a antipartícula do left. Então, a massa de Dirac, ela realmente envolve as duas gravidades. Mas a massa de Majorana, eu posso formar um termo de massa só com a componente do horizonte. Nesse caso, você vai ter que colocar um tripleto limite. Ah, bom, não vou buscar as origens, claro, eu tenho que mexer no setor de risco. Mas eu não estou olhando a tua pergunta. A tua pergunta é, se você tem um neutrino massivo, será que necessariamente você está dizendo, será que eu posso ver a outra quiralidade, ou eu poderia ter um neutrino massivo com um setor de quiralidade só? Estou dizendo, a massa de Majorana, ela te permite ver neutrino massivo só no setor. Porque a massa de Majorana, o espidor de Majorana, ele é totalmente formado nessa representação. Então, com isso aqui, só isso, você forma um espidor de Majorana massivo. E muitas vezes a gente pensa, para formar a massa, o ferro, eu preciso das duas representações, D0 e 0 meio. É o propósito de Dirac. E Dirac é isso. A massa de Dirac é isso aqui. Eu preciso pegar a parte left e conjugar com a parte right. Mas isso é verdade só se a partícula não for a antipartícula. É o caso da partícula de Dirac, ela é uma partícula carregada. Então, para partículas carregadas, esse é o mecanismo de massa. Para partículas neutras, eu posso ter esse mecanismo de massa ou esse. Eu posso formar massa só com essa quantidade, que é a chamada massa de quantidade. É uma outra massa. Claro que na hora do modelo padrão, isso vai mexer no setor de Higgs. Mas eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo o fato só no setor fermiônico. Então, não é verdade que você precisa ter as duas quiralidades para formar um ferro massivo. Então, a membrana boa, se tivesse achado um neutrino, se eu previsse um neutrino muito pesado, um neutrino muito alto, que é um de GF, as partes MF. Então, se eu chegasse e olhasse esse sujeito, eu podia vê-lo com a right, se ele fosse direito. Se ele fosse right, poderia. Se ele for Majorana, ele só vai ter uma. Agora, talvez a questão experimental seja difícil fazer essa medição. Então, quer dizer, o pessoal, os experimentais buscam para ter evidência se o neutrino massivo, o neutrino tem massa, está claro, mas se a massa de neutrino é Dirac ou Majorana, ou seja, se o neutrino massivo é uma partícula de Dirac ou de Majorana, é esse processo, é o beta-beta, o beta duplo com emissão de líquido, sem emissão de neutrino. Então, esse é o processo físico que está se perseguindo para ver se a gente consegue finalmente decidir sobre o neutrino de Dirac ou Majorana. Pelo menos alguma coisa que seja difícil para experimentar. Isso aí, isso a gente Algo tem muito diferente da trivial, né? Muito sutil. Eu não sei como é que está a situação lá no Cabrocante, eu tenho que ver um pouco, mas isso aqui eu sei que ainda não tem nada, tem uma indicação. Então a gente está ainda sem saber se o neutrino é Dirac ou Majorana. Se ele for Majorana, eu posso formar a massa de Majorana. Só que, claro que, vamos falar sobre isso no curso, o mecanismo por si só. Eu preciso aí ter uma escala, eu preciso ter mais de um neutrino de Majorana se eu quiser ter uma escala de neutrinos de baixa energia e uma escala de neutrinos de alta energia. Mas se eu quiser falar de um neutrino único, eu posso formar um termo de massa
só no setor elétrico. Então, a partícula de Majorana, quando a gente escreve um termo, escreve a equação de Dirac, quando eu escrevo a equação de Dirac, I, gama I, dmi, psi, menos n psi, igual a zero. Essa equação de Dirac, ela se lê assim: I, gama I, dmi, psi left, menos n psi right, igual a zero. Se eu projetar essa equação aqui no setor, se eu multiplicar toda essa equação aqui por 1 menos gama 5, ele passa para cá 1 mais gama 5, e aqui ele vem para cá 1 menos gama 5. Então, ficar leve ou ficará. Então, a equação de Dirac, ela tem, eu posso quebrar ela em duas equações. Como você falou, se a massa é nula, esse termo é zero, esse termo é zero, então ela se decompõe em nulos. Mas se a massa não é nula, eu tenho left acoplado com right e right acoplado com left. Isso é a equação de Dirac projetada nos setores left e right. Isso é um fermo de Dirac. Suponhamos que esse fermo seja Majorana. Se esse fermo não é Dirac, mas é Majorana, deixa eu apagar aqui. Então, o que nós temos é, quando nós escrevemos isso aqui vai ficar I, gama I, dmi, psi left, menos n psi right. Isso aqui ainda é a equação de Dirac. Agora, aonde é que entra a Majorana? Se esse fermo massivo é a Majorana, isso aqui fica determinado. Psi right é isso aqui. C, psi left, então, a equação de Dirac, ela vai ficou. Estou rodando uma quereta, né? Menos psi left, menos N. Aí vamos menos N. Aí aqui nós vamos C, psi left. Então, se esse neutrino, se essa partícula massiva for Majorana, esse cara aqui se desdobra nesse. Então, essa equação fica totalmente no seu lugar. Ela sai do seu lugar. A partir da componente leve, eu não chego a produzir tudo. Então, a questão para mim frequente disso é o seguinte: se a partícula se for Majorana, ele vai ser Majorana em qualquer escala de energia. Ou seja, se você medir, você mede em altas energias o neutrino espino, ele vai ser espino em baixas energias também, certo? Ou seja, mesmo com massa ou sem massa, nesse dia ele vai ser Majorana. Isso. Então, por que eu não pego o meu neutrino de Higgs e boto ali mesmo do vidro com tripleto direto, para que ele tenha um acoplamento mais Majorana já possível? O que eu suponho, por exemplo, às vezes um escalar de Higgs, um cilindro? Dublete, né? Não. Você bota o dublete de Higgs, você bota o dublete no SO2, você bota o dublete de Higgs, porque você quer dar massa, você soca o elétron, você deixa o neutrino sem massa. Se você colocar um dublete de Higgs, aí você pode dar massa para o elétron no neutrino. Sem dúvida, você pode dar uma massa de Majorana, do neutrino, sem dúvida. Você não faz isso porque o modelo padrão, quando foi construído, o neutrino era sem massa. Agora, se você quer introduzir massa no neutrino, você tem que modificar o modelo padrão. Mas sem dúvida você tem que mexer no seu Higgs. É isso mesmo. Certo? Faz sentido você pegar um triplo. Vamos falar isso. Quando a gente fala de preferência de Higgs, eu sempre trabalho essa ideia. Se o neutrino é massivo e ele é uma partícula de Majorana, como é que eu modifico o setor de Higgs? Certo? Então, fica mais ou menos claro aqui que se eu trabalhar só com ferro left, eu consigo formar uma equação de Dirac massiva. Então, não é verdade que a massa sempre mistura os dois setores. Ela só mistura os dois setores se o ferro for carregado, for Dirac. Se o ferro for neutro e autoconjugado, então eu fico só no setor, certo? Então, voltando aqui à nossa discussão. Então, nós estamos tentando formular um modelo físico baseado numa discussão, um cenário de teoria quântica de campo para as interações fracas. Nesse momento aí, nós não temos nem uma teoria de campo, nem a interação forte, nem a interação fraca, só a interação longa. Então, as ideias que estão se configurando aí, fundamentais a esse ponto, é a violação da paridade e a estrutura quiral da interação fraca. Identificada, estudada por Sudarshan e Machado e por Feynman e Kelvin. Não vamos entrar nessa briga, vamos supor que todo mundo foi Feynman e Kelvin.
Então, e o conceito importante que foi trazido para a teoria de campo nessa época foi o conceito de quiralidade. Então, esse era o conceito que fez uma diferença. Apareceu uma nova simetria ligada à ausência de massa do esfera, né? Bom, um outro desenvolvimento importante que apareceu no final da década de 50 foi o modelo de Quartz. Isso da década de 61, né? O modelo Quartz. Eu vou fazer uma coisinha aqui, tem um trabalho interessante aqui, que vale a pena citar, que é o trabalho do Schwinger de 57. Em 57, Schwinger publica um trabalho e já começa, quer dizer, dentro já é uma tentativa de formar uma interação, que envolva as interações práticas também. Então, em 57 tem esse trabalho do Schwinger. Hoje em dia não tem mais títulos legais assim. Eu acho que são complicados, né, cara? A D2-grama, né, superespaço antidecíclico, né? A D2-grama antidecíclico, né? Interagindo com teoria conforme. Talvez nossos netos sigam isso, né? Poxa, não tem mais nomes legais para 2012. Então, nesse trabalho aqui, vale a pena mencionar que o Schwinger já faz assim, uma tentativa de ver os paralelos, né, os aspectos comuns entre as diferentes interações. Assim. Então, esses trabalhos aqui, nessa época aqui, em 60, né, vem o trabalho ali do Gelman, foi Eu acho que eu sei. exatamente. Aí ele percebeu, né, a questão do aspecto fundamental da interação. Tudo uma família, né? Então, olha só, o que era importante aqui nessa época? Gelman escreve a teoria do Euler, escreve o modelo do Euler. Então, quando Gelman escreve a formulação dos radons, das várias possibilidades, em termos de quartos, a interação fraca